também sobre a vacina, que eu acho que é, de novo, é a melhor forma para a gente se prevenir contra o HPV. Falando de prevenção agora, se você pudesse, explicar e falar das formas de prevenção, né? Como que é o contágio também. Sim, acho que é importante a gente entender, né, que o câncer de colo de útero ele é causado pelo HPV. O HPV é um vírus de transmissão essencialmente sexual, né, pelo contato de pele com pele ou mucosa com mucosa. Isso significa que em qualquer tipo de prática sexual, você pode ter esse contato ali, mesmo que tenha ou não tenha penetração, porque é na pele que ele está morando, né? Ou na nossa mucosa que ele está morando. A gente tem a camisinha como um grande símbolo de prevenção e ela é importante para outras questões, mas nem sempre ela consegue prevenir ali, né, a questão do HPV, porque, de novo, ela não consegue proteger toda a nossa área com pele para impedir. Então, o HPV é um vírus muito comum de transmissão, né? Então, grande parte da população vai ter contato com ele em algum momento da sua vida. Isso é bem importante também, porque, infelizmente, tudo que é ginecológico, as pessoas tendem a levar para um lugar de, tem que ter uma promiscuidade para que isso aconteça. Claro. E não é uma realidade, né? Então, assim, o HPV é um vírus que quase 90% da população vai entrar em contato algum dia, é um vírus de alta transmissão, né? Então, o que a gente pode fazer de estratégia de prevenção? Hoje a gente tem uma tríade de prevenção importantíssima. O primeiro item que eu costumo falar é a vacinação, que ela trouxe aqui. A vacina é muito importante, Tatá. Pensa se a gente tivesse uma vacina para prevenir todos os tipos de câncer. A gente tem para um específico, que é o de colo de útero. Então, a vacinação para HPV é um dos elementos mais importantes dessa tríade. Você usa a vacina como uma maneira de impedir, né, de realmente seu corpo ter uma proteção ali para o vírus. São 3 doses, né? São 3 doses. Eu tomei recentemente. E quanto é... Gente, é muito... Meu Deus, sério. Façam, é muito importante. É exatamente isso que você falou. Se a gente tivesse uma vacina para prevenir cada um dos cânceres, com certeza a gente faria. E a gente tem. E por que não é falar? E tem um super preconceito. Eu sei porque quando eu era adolescente, tinha sim um preconceito de, imagina, vou dar essa vacina aqui para minha filha, porque é a partir dos 14 anos, né? A partir dos 9 anos. A partir dos 9. anos de idade. Dos 14 foi a história que eu te contei. Sim. Então vamos lá, a partir dos 9 anos, tá? De idade. E não é só para mulheres, né? Ou é para os homens também? A vacina, a gente indica, ela é indicada dos 9 aos 45 anos, para as mulheres de 9 até 45 anos. Tá. Isso a gente tem disponível na rede privada de saúde. Então, uma mulher adulta pode tomar ali com qualquer idade. Inclusive, acho muito importante, Tatá, a gente falar que a vacinação é importante na fase adulta também, né? O SUS, ele vai fornecer ela para meninas de 9 a 14 anos, meninas e meninos de 9 a 14 anos, ou pacientes que tenham alguma demanda, por exemplo, passou por algum abuso sexual, ou tem alguma patologia que faça com que ele tenha um problema de imunidade, né? Então, pacientes crônicos que têm questões de imunidade, a vacina está ali disponível no SUS para qualquer idade. Tá. No geral, para a população, então meninas de 9 até 14 anos, meninas e meninos de 9 a 14 anos, e aí o resto na rede privada a gente tem essa vacina. E é muito importante mulheres adultas também se vacinarem. Muito. Mesmo se você já teve HPV, se você já entrou em contato com HPV. Lógico, o mundo ideal, você falou do preconceito, né? Se a gente puder vacinar as meninas, é lindo para que elas, e os meninos, né, para que a gente comece uma vida sexual lá na adolescência deles, depois, com quantos anos eles forem começar, já protegidos. Sim, gente, não tenham preconceito de, Não meu tenham. Deus, vou vacinar meu filho de 9, 10 anos, minha filha. Imagina, não tenho contato sexual. Mas não é pra ter, não é porque a criança vai ter o contato naquela hora. Não, é pra realmente ficar protegida, pra quando iniciar a vida sexual, você já está 100% Pensando protegida. lá na frente, Pensando lá né? na frente, Exato. resolvidíssimo. E além disso, mulheres adultas também. Então, assim, se você já tem... A gente tem vários tipos, né, de HPV, de vírus, e alguns deles são os que são cancerígenos. Então, mesmo que você já tenha tido exposição, eu já tenho minha vida sexual há muitos anos, então já deve ter tido contato com o vírus, pode ser que sim, mas às vezes você não teve contato com o vírus cancerígeno, então você tem a chance de se prevenir. Então, mesmo que você já teve, você tem a chance e de novas infecções também, porque ele é um vírus que, uma vez que você se contrai um subtipo, você não está protegido dos outros. Então, você precisa se proteger dos outros subtipos. Então são vários subtipos. São vários subtipos. E só alguns são cancerígenos. E alguns são cancerígenos. Alguns vão causar lesões aparentes, verrugas, né, lesões externas, e outros são os que acometem o câncer, que causam câncer de colo de útero, né? Então, assim, é uma infecção
você é infectado pelo vírus, se ela é persistente, seu corpo não consegue combater o vírus, ele vai evoluindo para um câncer de colo de útero, pode evoluir para um câncer de colo de útero. Então, é importante vacinar a adulta, é importante, eu gosto muito de falar isso, é importante vacinar se você está em um relacionamento estável também. Vamos falar então, você tá casado Sim. já há um tempão, falar, gente, imagina, já tô aqui, ó. Tem que vacinar. Por exemplo, no meu caso. Tem que né? vacinar. Gente, eu sou casada há, sei lá, 7 anos. E mesmo assim, eu me vacinei, tá? Sim. Então, vacinem. Tem que vacinar, Mesmo estando em relacionamento mesmo estando em estável. relacionamento monogâmico, inclusive, porque 40% das pessoas, o vírus pode ficar anos no seu corpo e se Olha reativar. que loucura. Então, às vezes, você teve ali uma infecção, se você já teve uma vida sexual antes desse relacionamento, você pode ter se contaminado, né? Ou no começo do relacionamento de vocês, essa pessoa pode ter tido outro relacionamento, ter o vírus, você pode ter sido infectado e demorar anos para ele reativar dentro do seu corpo. Então, quase metade fica anos ali no seu organismo. Então, é muito importante que mesmo em relacionamentos longos, as pessoas também se vacinem. Gente, é uma vacina, sabe? Um presente que a gente tem da Exato. ciência, né? Pra gente poder cuidar de algo que tem uma sequela muito grande, né? E além da vacina, né, pra gente complementar a minha fala da prevenção, a gente tem os pilares. Então, a vacinação, os exames de rotina, que a gente comentou aqui, preventivo, né? Passar na consulta ginecológica anual para observar, olhar tudo. O Papa Nicolau, Papa né? Nicolau, que é o preventivo, e a gente tem que tratar precocemente. Então, encontrou algum tipo de lesão, o tratamento mais precoce possível. A Mi trouxe o caso dela, que foi um caso que precisou de uma cirurgia extensa, de rádio e químio, mas existem estágios e fases. Então, às vezes, se a gente detecta ali no preventivo uma lesão inicial, a gente consegue fazer um tratamento mais conservador, que é só tirar um pedacinho do útero, não precisa tirar o útero todo. Então, vai depender de estágio. Mas é muito importante a gente ficar vigilante. E isso custa, assim, isso é para as pessoas uma consulta para você anual, para você fazer esses exames de rastreio todo, e a vacinação. Então, assim, são etapas muito simples que mudam o prognóstico, muda a nossa vida toda, né? E, Tatá, acho que o mais importante dizer também, eu não sabia da vacina, né? Eu não sabia. Eu também não sabia. Na minha cabeça, eu sabia que essa vacina era dada ali no SUS para crianças, né, adolescentes de 9 a 14 anos. Mas para quem era adulto, não tinha mais. Tipo assim, era só para 9 a 14. Se você não tomou, você não precisa tomar mais. E eu estava completamente enganada. E muita gente fala assim também para mim, mas pô, são 3 vacinas na rede particular, tem que ter um investimento, né? Porque não é pelo SUS. Eu falo, gente, vocês preferem ter esse investimento com a vacina que vai te proteger ou passar por tudo que eu passei? Eu não tenho nem o que falar. É claro que eu gostaria de ter me vacinado, do que ter passado por tudo que eu passei, que eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei, entendeu? Então, assim, vamos colocar na balança o que realmente importa, que eu acho que isso faz a diferença realmente. Não, saúde em primeiro lugar, não tem nem o que falar. E eu sempre falo isso, a gente tem vários problemas até ter um de saúde. Quando você tem um de saúde, você só tem um problema. É isso. E aí, aquilo, se você pode evitar com uma vacina, por que não vai fazer, né? Não tem... Gente, não tem discussão, tá? Tem um QR Code que tá aqui na tela. Acessem para vocês saberem mais da campanha. Vacinem-se. Estamos aqui com uma médica, tá? Consultem o médico ginecologista ou a médica ginecologista obstetra de vocês. É muito importante. Façam exames de rotina, mas vacinem-se, por favor. Tô pedindo. Com certeza. Eu acho que o câncer, ele muda a vida das pessoas muito, não só fisicamente, né, como a Mi trouxe, mas ele tem um abalo de estrutura emocional, familiar. Então, assim, a gente, né, o que a gente puder fazer, existem, infelizmente, muitos que a gente não tem a oportunidade de ter uma vacina e uma coisa para prevenir, mas o que a gente tem, a gente precisa se cuidar e conscientizar e falar para outras pessoas e tirar os nossos preconceitos. Pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa está sujeita a ter uma infecção sexualmente transmissível, está sujeita a ter HPV. Mas a gente tem como evitar que isso tenha uma sequela maior para a vida delas. Sabe agora uma dúvida pessoal minha? Se para os meninos, qual que é a... Faixa etária? Faixa etária? Não, o que protege, o que também é bom para os homens também? Sim. Como é que funciona?
O ideal é vacinar os meninos também, porque o HPV, principalmente nos homens, ele é muito silencioso. Então, geralmente não tem nem verruga genital, não tem nada, né? A gente não tem o rastreio igual o preventivo, que a gente consegue detectar a alteração de células ali. Então, eles acabam sendo grandes perpetuadores ali, né, do vírus, né? Espalham o vírus nas relações que eles vão ter, além de outros tipos de cânceres que podem acontecer com os homens também, relacionados ao HPV, que não é tanto o nosso foco, mas existe também, né? Alguns cânceres de garganta, de reto, também podem estar, né, associados ao HPV. Então, a gente vacina tanto para proteção deles, quanto principalmente por serem grandes agentes de transmissão. É muito importante que a gente, né, também haja como uma cadeia de proteção e dessa transmissão aí. Então, é importante vacinar sim. Mas e homens também adultos? Homens também adultos. É bom falar, gente, porque Sim, também, claro. imagina, se a gente que é mulher, que fala muito mais abertamente Seu sobre marido as pode se coisas. vacinar. Exatamente. Meu marido pode se vacinar. Como a gente Exatamente. tem uma sequela, né, muito mais estudada e detalhada em relação ao colo de útero, a Claro. gente tem esses protocolos muito bem estabelecidos sobre a idade para as mulheres e tudo, mas principalmente os meninos, os homens também podem se vacinar. Eu acho que é sempre muito válido a gente ter essa conversa sobre saúde sexual com o profissional que nos acompanha, então com as mulheres, muito possivelmente o ginecologista, médico de família, né? Com os homens, o urologista, alguém que ele for, para entender como é, né? Não só o planejamento familiar de filhos, mas como eu planejo minha saúde sexual, né? O que eu posso fazer para prevenção? Uso de preservativo, tem vacinação? O que eu faço para fazer um combo de prevenção aí? E é interessante o que a Marcela falou, porque muita gente às vezes me pergunta: ah, Mirelle, mas você já teve o câncer no colo de útero, por que você se vacinou ainda contra o HPV? Então é importante porque ele não só protege o câncer no colo de útero, né? E sim vulva, reto, garganta. Sim. Então a vacina ela é mais do que isso, ela vai além do câncer do colo de útero. Por isso que ela é extremamente necessária. É necessária mesmo.